Existem três coisas que jamais retornam: o tempo, as palavras e as oportunidades. Por isso, não desperdice seu tempo, escolha suas palavras com cuidado e não perca as oportunidades. Se alguém falar mal de você pelas costas, isso significa que você está à frente deles. Temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que só temos uma. A grande falha dos homens é negligenciar seus próprios problemas e se preocupar com os problemas dos outros. Antes de partir em uma jornada de vingança, cave duas sepulturas. Há 1000 lições na derrota, mas apenas uma na vitória. Se você está deprimido, está vivendo no passado. Se está ansioso, está vivendo no futuro. Mas se está em paz, está vivendo no presente. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Nos esforçamos mais para convencer os outros de que somos felizes do que para realmente sermos. Um homem saudável deseja 1000 coisas, um homem doente apenas uma. Se você quer limpar seus pensamentos, comece trabalhando. Se não tiver maus pensamentos, não terá más ações. Tanto o homem que acredita que pode, quanto o que acredita que não pode estão corretos. Estude sempre como se não soubesse o suficiente e tema sempre perder o que já aprendeu. Não critique o telhado do seu vizinho por causa da neve acumulada, se sua própria porta está suja. O ódio é uma derrota pessoal. É mais vergonhoso desconfiar de um amigo do que ser enganado por ele. Parecer fraco quando você é forte e forte quando você é fraco é uma estratégia sábia. Aquele que adula é um inimigo disfarçado, enquanto o que aponta suas falhas é um verdadeiro aliado. O que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. Aquele que tenta seguir 2 caminhos ao mesmo tempo não chegará a lugar algum. A verdadeira riqueza é estar satisfeito com o que se tem. O homem nobre usa as coisas, enquanto o homem inferior é usado por elas. Um verdadeiro líder lidera pelo exemplo, não pela força. Mesmo a melhor espada, se imersa em água salgada, acabará enferrujando. A natureza humana é inclinada ao erro, e a bondade é fruto de esforço consciente. No meio do caos, há sempre uma oportunidade. Quando a raiva se eleva, pense nas consequências. Para conhecer seu inimigo, você deve se tornar semelhante a ele. Se você é a pessoa mais inteligente na sala, então está na sala errada. As oportunidades se multiplicam à medida que são aproveitadas. Liberte-se do desejo. Muitas vezes, as pessoas mais engraçadas são as mais tristes. Quando você abandona o que é, abre espaço para se tornar o que pode ser. O homem que move montanhas começa removendo pequenas pedras. Quem quer lutar deve primeiro calcular o custo. O fraco, com sutileza, muitas vezes supera o forte. Seja extremamente discreto, até o ponto de parecer sem forma. Seja silencioso, até o ponto de parecer sem som. Assim, você poderá dominar o destino de seu oponente. Palavras verdadeiras raramente são agradáveis, e palavras agradáveis geralmente não são verdadeiras. Os antigos sábios não apenas venciam, mas se destacavam em vencer com facilidade. Viver em busca da aprovação dos outros é aprisionar-se. Os sábios da antiguidade falavam pouco e consideravam uma vergonha não honrar suas próprias palavras. Você deve acreditar em si mesmo. Não há nada mais suave e flexível do que a água, mas nada é mais difícil de resistir. Nem todas as respostas foram encontradas, pois nem todas as perguntas foram feitas. Se a mente estiver disposta, o corpo pode continuar sem muito esforço. Observe seus pensamentos, pois eles se transformam em palavras. Observe suas palavras, pois se transformam em ações. Observe suas ações, pois se tornam hábitos. Observe seus hábitos, pois formam seu caráter. E observe seu caráter, pois ele molda seu destino. Pequenos esforços podem alcançar grandes resultados. O homem sábio evita os extremos. Grande é aquele que não perde seu coração infantil. Recebemos conselhos aos poucos, mas os distribuímos em grande quantidade. Pondere e reflita antes de agir.
Quando as pessoas sabem muito, são mais difíceis de controlar. Se o que você tem a dizer não é melhor que o silêncio, então permaneça em silêncio. A excelência não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem nunca lutar. A natureza não se apressa, mas tudo se realiza no tempo certo. O que você não quer para si, não faça aos outros. A justiça pode ser lenta, mas é certa. O homem começa a morrer desde o nascimento. Estude o passado, pois ele molda o futuro. É fácil amar seu amigo, mas o verdadeiro desafio é aprender a amar seu inimigo. O conhecimento é um tesouro e a prática é a chave para abri-lo. Você pode superar os maus hábitos, mas comece hoje, não amanhã. Quem sabe não fala e quem fala não sabe. Não se pode confiar em alguém que não tem nada a perder. Escolha uma ocupação que você ame e você nunca sentirá que está trabalhando um único dia em sua vida. Planeje para os desafios enquanto eles ainda são fáceis de resolver e prepare-se para grandes conquistas enquanto elas ainda estão em estágio inicial. Quem fala demais frequentemente se equivoca. A vida é, em essência, muito simples, mas nós insistimos em complicá-la. Se alguém distribui suas forças em várias direções, será fraco em todas elas. A vida é um ciclo de mudanças naturais e espontâneas. Não as resista, pois isso apenas gera tristeza. Permita que a realidade seja o que é. Deixe as coisas seguirem o fluxo natural, avançando na direção que devem seguir. Pense no futuro, pois o passado não pode ser alterado. Um inimigo pode ser apenas um amigo que conhece muito sobre você. A vitória sobre os outros pode trazer força, mas a verdadeira coragem é vencer a si mesmo. Dê a um homem uma tigela de arroz e ele se alimentará por um dia. Ensine-o a plantar seu próprio arroz e você terá mudado sua vida. A ordem muitas vezes surge do caos e o medo da coragem. A fraqueza pode ser apenas o outro lado da força. Não busque incansavelmente, ou você acabará perdendo. Às vezes, ao não procurar, você encontrará o que precisa. Não importa a velocidade com que você avança, desde que não pare. O artista habilidoso não ajusta suas técnicas por causa de um trabalhador inepto. Cuidado com o doce que esconde veneno e com a mosca que pousa sobre uma cobra morta. A vida de um homem pode ser abreviada por seu desejo excessivo de viver. Quem não conhece os horrores da guerra não pode valorizar seus benefícios. O tempo é uma criação humana. Dizer que não se tem tempo é o mesmo que dizer que não se quer algo. Uma pessoa nobre se responsabiliza por seus próprios erros, enquanto uma pessoa insignificante culpa os outros. Assim como a água não mantém uma forma fixa, também não existem condições constantes na guerra. Se você encher uma tigela até a borda, ela transbordará. E se continuar afiando uma faca, ela perderá o fio. Os amigos são os irmãos que Deus não nos deu, e é sempre melhor acender uma pequena vela do que amaldiçoar a escuridão. Todo animal com sangue nas veias e chifres na cabeça lutará quando for encurralado. Aquele que sabe e finge não saber está no auge da sabedoria. Aquele que ignora e finge saber está doente. Se você apenas disser algo a uma pessoa, ela pode esquecer. Se mostrar, ela talvez lembre, mas se a envolver, ela verdadeiramente entenderá. Preocupar-se excessivamente com o que os outros pensam de você fará de você um prisioneiro. Fazer algo é como cavar um poço. Você pode cavar por 70 metros, mas se não encontrar água, terá apenas um buraco abandonado. Mesmo uma perda pode se transformar em ganho, assim como um lucro pode resultar em prejuízo. O discernimento entre o certo e o errado é o primeiro passo rumo à sabedoria. O maior erro é desejar demais, o maior desastre é não estar satisfeito, e a maior desgraça é ser dominado pela ganância. Ataque o mal dentro de si antes de atacar o mal nos outros. Lembre-se de que seus pensamentos são o início de suas ações. Reclamar de algo ruim só o torna pior, mas rir disso o enfraquece. Você sempre pode se elevar acima das ofensas, perdoando quem o ofende. Há 3 maneiras de adquirir sabedoria.
pela reflexão, que é a mais nobre, pela imitação, que é a mais fácil, e pela experiência, que é a mais amarga. A verdade nem sempre é agradável, e as palavras agradáveis muitas vezes não revelam a verdade. As pessoas se angustiam não por falta de capacidade, mas simplesmente porque não agem. Você é controlado por aquilo que o faz perder a calma. Contente-se com o que você tem, alegre-se com o estado das coisas. Quando perceber que nada lhe falta, o mundo inteiro lhe pertencerá. As estradas foram feitas para se viajar, não para se estacionar nelas. Nunca diga nunca, pois o tempo passa rápido e nada permanece igual. Sua vida é o que seus pensamentos amoldam. Ganhamos ao perder e muitas vezes perdemos ao ganhar. Não importa o quão ocupado você acredite estar, deve sempre encontrar tempo para ler ou se condenará à ignorância. Quando eu deixo de lado quem sou, abro caminho para quem posso me tornar. A verdadeira felicidade é ser compreendido. A grande felicidade é ser amado. E a maior felicidade é amar. A temperança é o primeiro passo para a virtude, que por sua vez leva à perfeição moral. Muitas vezes vemos tudo ao nosso redor, mas não enxergamos o que é essencial. O ganso branco não precisa se lavar para ser puro, e você também não precisa se esforçar para ser quem realmente é. O sábio é aquele que sabe o quanto ainda não sabe. Respeite a si mesmo e os outros também o respeitarão. Se você não tiver fé em algo, o universo não terá fé em você. O que é ruim em um momento pode ser bom em outro, para outra pessoa. Assim como o tempo e as circunstâncias mudam, nossas percepções e reações também devem mudar com eles. Tenho apenas 3 lições essenciais para ensinar: simplicidade, paciência e compaixão. Esses 3 valores são seus maiores tesouros. Ser amado profundamente por alguém lhe dá força, enquanto amar alguém com profundidade lhe confere coragem. O caminho da sabedoria está próximo, mas as pessoas o buscam longe. Ele se encontra nas coisas simples, mas os homens o procuram nas complexidades. Muitas vezes, novos começos vêm disfarçados de dolorosos finais. Esqueça as mágoas, mas jamais se esqueça dos atos de bondade. Uma alma relutante enxerga apenas o que está escondido, enquanto uma alma sempre desejosa vê somente aquilo que quer. Há beleza em tudo ao nosso redor, porém, nem todos conseguem percebê-la. O caminho da verdade é como uma estrada ampla, não é difícil de conhecer, mas o erro está em que os homens frequentemente se recusam a segui-la. Um homem não deve ser desprovido de vergonha, pois a ausência de vergonha é uma forma de desonra. Curvar-se é a maneira de permanecer firme, esvaziar-se é o segredo para se manter pleno, e ao desgastar-se, você renova suas forças. Aquele que tenta perseguir 2 coelhos ao mesmo tempo, acaba não pegando nenhum. A saúde é o bem mais valioso. O contentamento é o maior dos tesouros e a confiança é o melhor dos amigos. Um caminho através das montanhas, se utilizado frequentemente, logo se transforma em uma trilha bem definida. Mas se for ignorado, rapidamente se encobrirá de mato. Odiar é fácil, amar é difícil. Esse é o curso natural das coisas. Tudo o que tem verdadeiro valor é difícil de conquistar, enquanto as coisas ruins são facilmente obtidas. Todo ser humano tem o conhecimento dentro de si, sem precisar aprendê-lo, e pode enxergar sem necessariamente olhar. Aprender sem refletir é trabalho desperdiçado, e pensar sem aprender é perigoso. Esforce-se para tratar os outros da maneira como gostaria de ser tratado, pois descobrirá que essa é a via mais curta para a benevolência. O sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso, e a esperança tão vazia quanto o medo. Aqueles que possuem a moralidade mais elevada não se veem como morais, e por isso alcançam o nível mais alto de virtude. Cometer um erro e não corrigi-lo é o verdadeiro erro. O sábio, que deseja estar acima dos outros, se coloca abaixo deles, e aquele que quer liderar à frente de todos se coloca atrás. Quem te ofende, retira sua energia negativa.
E em troca, você deve devolver a energia positiva. Um homem bom é o professor de um homem mau, e o homem mau é o desafio de um homem bom. Aprenda como se ainda estivesse longe de seu objetivo e como se tivesse medo de perder o que já conquistou. Se você permanecer só por muito tempo, acabará aceitando a solidão. No entanto, nunca conhecerá todo o seu potencial se temer a solidão. Não se pode abrir um livro sem aprender algo novo. A falta de intimidade pode transformar uma pessoa em alguém neurótico, mas permanecer fiel a si mesmo, sem se comparar ou competir, é o caminho para alcançar o respeito de todos. Se alguém tentar te ofender excessivamente, será ele quem mais sofrerá com isso. Um homem com coragem exterior enfrenta a morte. Um homem com coragem interior enfrenta a vida. Nossa maior glória não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes que caímos. Um grande homem se apega ao que é essencial e deixa de lado o que é insignificante. Ele age com verdade, sem depender das leis para guiar suas ações. Não se preocupe se ninguém o conhece. Preocupe-se em ser digno de ser conhecido. Se você não tem medo de morrer, não haverá nada que não possa realizar. O homem superior é modesto em suas palavras, mas grandioso em suas ações. Quem se apressa demais para alcançar um resultado raramente consegue algo significativo, enquanto aquele que conclui suas tarefas com o mesmo cuidado com que as iniciou não falhará. O homem que faz uma pergunta pode ser considerado um tolo por um minuto, mas aquele que não pergunta permanecerá tolo por toda a vida. Quanto menos intimidade você deseja, menos valor ela terá. A verdade, quando dita antes do tempo certo, pode ser perigosa. Quando a verdadeira virtude se perde, a boa natureza aparece. Quando a boa natureza se perde, a justiça emerge. E quando a justiça se perde, surge a decência aparente. As regras de decência são apenas uma sombra da verdade e o começo de toda desordem. Sem esforço persistente e dedicado, não há conquista brilhante. Reconhecer sua própria pequenez é um caminho para a verdadeira sabedoria. A amizade é como uma mente dividida em dois corpos. Aquele que conhece seus próprios limites está em paz com sua posição. O orgulho excessivo sempre conduz ao desastre. Às vezes, ceder é a melhor forma de vencer, e assumir uma posição inferior pode ser o caminho mais curto para a vitória.